Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é a equação do segundo grau. Até hoje nós estudamos a equação do primeiro grau. Agora nós vamos para a equação do segundo grau. No decorrer da aula vocês vão entender a principal diferença, da equação do primeiro e segundo grau. A primeira etapa que a gente vai aprender é com coeficiente b igual a zero. Vamos ver o que é isso aí. A equação de segundo grau também é chamada de equação quadrática. É toda equação desse tipo aqui, ó. ax² mais bx mais c é igual a zero. Calma, que eu sei que só tem letra que é difícil, né? Mas aos pouquinhos vocês vão entendendo. Eu vou substituir essas letras por números, certo? Ela é chamada de equação de segundo grau porque na letra x, em uma letra x, tem um expoente 2. Por isso que ela é chamada de equação de segundo grau. Nas equações do primeiro grau, nós não vimos expoente. Porque o expoente 1, por exemplo, aqui, ó, esse x tem um expoente 1. O 1 a gente não precisa colocar. Então, toda equação do segundo grau é desse tipo aqui, certo? Então, aqui é por causa do expoente 2, né? O a letra A, a letra B e a letra C pertencem a um conjunto dos números reais, que nós já estudamos. E o A tem que ser sempre diferente de zero. Porque o A é um número que está fazendo vezes o x². Se fosse zero aqui, 0 vezes x², o x² desapareceria e ia virar uma equação do primeiro grau. Então, por isso, sempre o A tem que ser diferente de zero. O B sempre vai multiplicar o x e a letra C é sempre um número sem letra. Então, ó, vamos resolver uma equação de segundo grau onde o coeficiente B é igual a zero. Se o coeficiente B for igual a zero, ele não vai ter essa letra x. Porque se eu substituir aqui no lugar do B por zero, ó, 0 vezes x, olha aqui, eu substituí. 0 vezes x vai dar zero. Então vai ficar uma equação ax² mais c é igual a zero. Já vamos chegar nas partes numéricas para ficar fácil. Então vamos com exemplos numéricos do conjunto dos números reais. Primeiro exemplo, ó. x² menos 16 é igual a zero. Agora não está bem mais fácil? Tiro A, B, C. Agora aqui, ó. x² menos 16 é igual a zero. Vamos fazer esse tipo aqui. É parecido como se fosse a equação do primeiro grau. Eu vou passar esse menos 16 para o lado direito do sinal de igual. Então, ó, setinha. x² é igual a 16. Aqui o 16 era uma conta de menos, trocou de lado do sinal de igual, continha de mais. Agora é o seguinte, ó. Eu quero o x sozinho, eu não quero o valor do x ao quadrado. Então eu tenho que extrair raiz quadrada dos dois lados, como se fosse o teorema de Pitágoras. Ó, raiz quadrada desse lado e raiz quadrada desse lado. Agora aqui, ó, eu posso simplificar esse 2 do índice de fora com 2 de dentro. Simplifico aqui, sobra o x. É igual a mais ou menos 4. Tá vendo que agora eu tive que colocar um sinal de mais e um de menos? Porque tanto 4 elevado ao quadrado como menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Então, a equação do segundo grau, como ela tem um expoente 2, ela pode ter duas raízes, duas respostas, ela pode ter uma resposta só e ela pode ter nenhuma resposta. Então eu vou mostrar aqui para vocês que o menos 4 elevado ao quadrado também vai dar 16. Ó, o conjunto de solução, menos 4 e 4. São duas respostas. Vou explicar a solução. Vou pegar dessa parte já, ó. X elevado ao quadrado é igual a 16.
No lugar do x, eu vou colocar o menos 4 e o mais 4. Aqui eu vou começar com positivo. Ó. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Deu uma verdade. Se deu uma verdade, significa que o 4 é uma resposta. Agora vamos fazer com menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado tem que ser dentro do parênteses. Vai ser menos 4 vezes menos 4. Faz a regrinha de sinal da conta de vezes e dividir. Menos com menos dá mais. Mais 16. Então, por isso que são duas respostas. Lá no Teorema de Pitágoras, nós não colocávamos mais ou menos, porque nós estávamos fazendo uma medida, um tamanho. Então, não existe medida negativa. Por isso que no Teorema de Pitágoras, não precisava colocar o mais ou menos. Agora, na equação do segundo grau, já precisa. Outro exemplo. X ao quadrado é igual a 49. O 49 ele já está do lado direito do sinal de igual. Então, essa aqui é facinha. É só extrair a raiz quadrada dos dois lados. Simplifico aqui, ó. Corto o 2 de dentro com o 2 de fora. Vai ficar x é igual a mais ou menos 7. Porque raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7, 49. Então, a resposta é o conjunto solução é o S. Sempre entre chaves. Menos 7 e 7. Agora, esse daqui. Primeiro, eu vou passar todos os números para o lado direito do sinal de igual. Então, esse 50, vou passar para cá. Era conta de menos, com uma continha de mais aqui. O sinal de mais, quando está sozinho, não precisa colocar. Agora, esse 2 está fazendo vezes x². Então, vou passar para o outro lado, trocando a conta. Se aqui é vezes, vai dividindo. Então, x², ó, o 2 que estava aqui, veio aqui para baixo. 50 dividido por 2. 50 dividido por 2, 25. Agora, extrai a raiz quadrada dos dois lados. Simplifica esse 2 com esse 2. X é igual a mais ou menos 5. Então, conjunto de solução, menos 5 mais 5. Próximo exemplo. Mesma coisa, né? Vou passar o 32 para o lado direito do sinal de igual. Seguindo a setinha. Conta de mais ficou uma continha de menos. Vou fazer aqui 113 menos 32. Dá 81. Passo o 3 que estava fazendo vezes, passei dividindo. Então vai ficar x elevado ao quadrado é igual a 81 dividido por 3. 81 dividido por 3, 27. Agora eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Simplifico esse 2 com esse 2, sobra o x. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 27. O 27 eu posso fatorar ele. Nós já percebemos que não é uma raiz racional, porque não tem nenhum número na tabuada, e vezes ele mesmo vai dar o 27. Então vamos fatorar? Ó, 27 ele é ímpar, então não dá por 2. Ele está na tabuada do 3, então vamos escolher o 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 está na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3. Mais uma vez o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Agora eu vou escolher de dois números iguais. Ó. 3 e o 3. Coloco ele dentro da raiz quadrada elevada a 2. Tem o 2 aqui no 3 porque é 2 número 3. 3 vezes 3 é 3 elevado a 2. E o 3 sozinho, ele vem sozinho dentro da raiz. Então, eu peguei esse raiz de 27 e coloquei aqui na forma fatorada e encontrei aqui. Simplifica esse 2 com esse 2, vai sobrar o 3, raiz quadrada de 3. Então, a solução
menos 3 raiz de 3 e mais 3 raiz de 3. E ó, o 8 fazendo uma continha de mais. Passa para o lado direito do sinal de igual, continha de menos. Olha, eu tenho R$3 no banco. Gastei 8, eu gastei mais do que eu tenho. Então eu vou dever. Vou dever quanto? Ó, se eu tenho 3, gastei 8, vou dever 5. Então, x² é igual a menos 5. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Não dá. Porque não existe raiz no conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo. Então, se não existe raiz, o conjunto solução é vazio. Então, toda vez que chegar nessa situação de uma raiz quadrada de um número negativo, a solução é vazia, não tem raiz no conjunto dos números reais. Esse daqui é a mesma coisa, só mudei o sinalzinho aqui, ó. 3 menos 8 menos 5. Agora, ó, é menos x² é igual a menos 5. Vai fazer igual faz na equação do primeiro grau. Quando tem número negativo aqui no x, multiplico a equação, os dois lados por menos 1. Então, vezes menos 1. Faço a regrinha de sinal, ó. Menos com menos 1 dá mais, e o menos do 5 com menos vai dar mais. Agora eu posso extrair a raiz quadrada, porque é positivo. Extraindo dos dois lados, simplifica esse 2 com esse 2, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Vai deixar na forma de uma raiz irracional. Então a solução, menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Bons estudos e fiquem com Deus.